Bom dia, amados. A paz do Senhor, amém? Então, a palavra que nós vamos ministrar hoje está aqui em Lamentações 3, amém? O título da palavra é Recomeçar é uma grande bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Que essa manhã seja maravilhosa para todos, que seja um dia todo especial para todos os irmãos que compõem a família Plenitude. Amém, queridos? Vamos ler aqui. Diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, queridos? Eu acho essa mensagem é muito legal, porque ela fala de recomeçar, né? Às vezes você tem uma empresa, você tem um negócio e de repente aquele negócio começa a declinar e você percebe que parece que não tem esperança, mas você pode recomeçar, você pode planejar, fazer novos planos, orar, colocar diante de Deus, e você pode recomeçar em um novo negócio, em algo novo, algo que Deus está inspirando a fazer. Então recomeçar é uma boa coisa, né? Deus é um Deus que recomeça, né? Nós sabemos, na palavra de Deus tem vários momentos em que ele fez um recomeço no mundo e na vida das pessoas. Nós vemos sobre o dilúvio, né? Sobre Noé. Noé foi escolhido para um recomeço. Nós vemos Abraão. Abraão foi escolhido para um recomeço. Por que recomeço? Um recomeço de ser o pai da fé, de trazer uma vida de fé para as pessoas, que chegasse até nós hoje. Então, Abraão foi escolhido para isso. Ele é considerado o pai da fé. Amém, queridos? Então, Abraão, nós temos também Paulo, o grande apóstolo Paulo. Antes ele era Saulo, né? Mas ele, no recomeço, quando Deus fez um recomeço na sua vida, né, e colocou como, nós consideramos Paulo um dos maiores apóstolos da palavra de Deus. Então, quando Deus recomeçou, ele deu o nome dele de Paulo, mas o nome dele antes era Saulo, né? Nós sabemos que Abraão, o nome dele era Abrão, e Deus colocou para Abraão. Nós sabemos que o nome só Noé que a gente não vê mudança de nome, mas Deus começou quando ele fazia uma coisa nova, ele também dava um novo nome, né? Um novo nome fala de uma nova oportunidade, de um novo recomeço, né? Então é muito importante a gente entender que nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. Tem coisas na nossa vida que parece que não tem mais solução, mas há sempre um recomeço. Então, nessa palavra que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã. Então, ele diz que grande é a fidelidade do Senhor, grande é a fidelidade do Senhor. Mas por que essa palavra foi escrita aqui em Lamentações, pelo profeta Jeremias? Então era um momento em que o povo de Israel estava passando por momentos terríveis, de fome, de necessidade, de sofrimento. Era um momento difícil demais. O profeta cita que a fome era tão grande que as mães pensavam em comer os seus filhinhos, que tinham morrido também de fome. Então era terrível esse momento que eles estavam passando. Mas por que eles estavam passando por esse momento tão difícil, em que o profeta foi inspirado pelo Espírito de Deus a falar essa palavra, que tinha solução, que tinha jeito, que tinha uma saída, que não tudo estava acabado? Foi quando ele falou isso para o povo, porque o povo precisava se arrepender. Então, todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo com o povo de Israel, o motivo foi o pecado deles, que estava atraindo coisas ruins para a vida deles, estava atraindo as maldições para a vida dessas pessoas de Israel.
Então, assim, essa história não é feita para o povo de Israel. A Bíblia é feita para todos nós. Nós podemos aproveitar muito sobre a palavra de Deus. Aquilo que está sendo escrito para alguém que errou, a gente aproveita para não errar, para acertar, para não fazer que nem aquela pessoa fez. Então, aquelas pessoas estavam passando por momentos terríveis nas suas vidas por causa dos seus pecados, porque tinham se afastado de Deus. E agora o profeta é inspirado por Deus e fala essa linda palavra. Essa palavra que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não sermos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Já fala, as misericórdias do Senhor, elas não se acabam. Toda manhã ela se renova. Toda manhã é uma nova oportunidade que Deus está nos dando, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Não existe ninguém que possa ajudar um ser humano como Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. Quando você pensar que tudo acabou, aí é que começa. A palavra do Senhor diz que quando nós achamos que estamos fracos, que a nossa força é pouca, aí é que o Senhor entra. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então muitas vezes as pessoas não entendem. Quando alguém faz alguma coisa muito, muito ruim, que causou dano para a sua vida, causou dano para a vida das outras pessoas, as pessoas não entendem que Deus perdoa. As pessoas não entendem que as misericórdias do Senhor não têm fim. E Jeremias falou para aquelas pessoas: o pecado do povo de Israel era se afastar de Deus, era estar no pecado, era estar na prostituição, era estar longe de Deus, era todo o pacote de pecado junto, que levou a esse povo passar por essa coisa toda, esse dano todo. A sociedade israelense estava sofrendo. E o profeta foi inspirado pelo próprio Deus a dizer: há esperança. Né? Como diz lá em Jó, há esperança para o ferido. Né, meus irmãos? Às vezes a gente tem muita peninha de nós mesmos, mas quando a ferida, quando o pecado, quando o problema é na outra pessoa, a gente não tem pena, a gente não tem misericórdia. E isso não agrada a Deus, porque Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que a gente seja, que a gente imite Ele. Ele é o modelo. Ele é um modelo de caráter que nós devemos imitar. Então no nosso coração tem que ter perdão, tem que ter amor, tem que ter misericórdia, tem que ter o desejo de recuperar as pessoas, de que as pessoas tenham novas oportunidades, que elas possam recomeçar suas vidas. Né? Eu queria ler um versículo aqui que é bem interessante, que ele ilustra isso que acontece. Vamos ler também aqui em Lamentações, no mesmo texto, no versículo 31, diz o seguinte: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então no versículo 31 e 32 fala isso: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então a pessoa está sofrendo pelo seu próprio pecado e tudo, mas Deus não fica feliz com isso. Isso é necessário, mas não é uma coisa que agrade o coração de Deus. E ele diz assim, que mesmo que alguém fique zangadinho, magoadinho, não podia ter perdoado essa pessoa, o pecado dela foi grave demais, ela errou demais para receber perdão. Ele diz aqui: ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então a misericórdia do Senhor é assim, mas ela é para todo mundo. Tem que usufruir, tem que aproveitar. Não fique achando que este pecado tem perdão, este pecado não tem perdão. Não, para Deus todas as coisas são possíveis. Se houver arrependimento no coração do homem, Deus faz com que aquela pessoa possa recomeçar. Então, falei um pouquinho agora sobre os pecados de Israel, sobre os nossos pecados, sobre os erros do dia a dia da nossa vida. Mas eu falo também, você que começou um negócio, você que começou uma empresa e aquilo não deu certo, busque a Deus, recomece, né? Faça de outra maneira, descubra outro produto para ser a sua venda, o seu negócio, a sua empresa. Faça assim e Deus é com você.
Deus é o Deus de recomeço. Quando ele escolheu Noé para recomeçar a terra estava em destruição, em pecado. As pessoas estavam parecidas com hoje, né? O que é pecado para eles era o certo, né? O que era o certo era o errado. Do mesmo jeito de hoje, bem parecido. A Bíblia diz que Jesus voltará e as pessoas estarão como nos dias de Noé. Nos dias de Noé era assim. O errado era o certo e o certo era o errado. Havia muita promiscuidade, havia muito pecado, havia muito erro. E Deus já estava triste, já estava arrasado e resolveu: vou destruir. E olhou na terra toda e só olhou e viu Noé. Nem disse que viu a família de Noé. A família de Noé foi de quebra, foi pela misericórdia de Deus, porque Deus amava tanto Noé que teve pena e botou junto. Mas assim não destaca a família de Noé como grande coisa. Mas fala que Noé era o cara. E Deus escolheu Noé. E Deus escolheu Noé e fez um recomeço, né? Houve aquela história toda que nós não vamos entrar em detalhe. Todo mundo já conhece essa história desde criancinha, que você ouve a historinha de Noé. Então você já sabe tudo isso, eu não vou precisar falar tudo isso aqui. Mas o que você sabe é que Noé foi um vencedor, que ele passou por esse processo todo e venceu e recomeçou. Nós somos já a descendência de Noé, porque foi depois de Noé que nós também viemos, né? Então Deus recomeçou tudo. Aí a palavra de Deus fala de Neemias, que Jerusalém estava destruída e Deus usou Neemias para recomeçar Jerusalém, para reconstruir. Então, quando fala de Neemias, a gente pode colocar isso para os negócios. Então, recomeçar uma cidade, recomeçar uma empresa, recomeçar um negócio. Quando você fala de Paulo, aí você fala de vida espiritual. Paulo era aquele cara que matava os crentes, que permitia que os crentes morressem. Então, era aquele nó cego mesmo, era terrível. Então, Jesus escolheu logo ele, aquela pior coisa, mas por que Jesus escolheu ele? Não é só porque ele era a pior coisa. Escolheu porque ele era um homem preparado. E a igreja ia precisar de alguém inteligente, excelente, eloquente, né? O cara que se destacou na igreja daquela época foi Paulo, né? Pedro, todo mundo era importante. Mas Paulo era o cara. Paulo era o preparado. Paulo era o cara também que ele carregava em si as dores de Cristo, porque ele lembrava que ele foi muito mal e ele sempre dizia: não, eu tenho que recompensar pelo que eu fiz. Então ele era o cara que ele não se preocupava de ter casa, comida, roupa lavada, tudo bacana, não se preocupava de luxo, não se preocupava com nada disso. O negócio dele era se gastar pela obra do Senhor. Então Deus escolheu Paulo, que era o cara forte, para recomeçar, né? Para recomeçar a vida dele, a vida espiritual, e para recomeçar a igreja do Senhor, porque antes as pessoas congregavam, eram como igrejas, mas na verdade a igreja de Cristo, ela recomeçou ali, né, com Pedro, com Paulo, né, ela recomeçou ali em Atos. Então Deus é um Deus de recomeço. Meus irmãos, nunca desista do seu sonho, nunca desista daquilo que você está planejando fazer, ou se você fez alguma coisa e não deu certo, bola para frente, continua. Deus é com você, Deus é com todos nós, e Ele vai fazer maravilhas no meio do seu povo, porque sempre que alguém recomeçou alguma coisa, a Bíblia fala de Abraão recomeçou, porque ele disse: largue a sua família, a sua parentela e vamos para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão não quis nem saber que terra era essa. Abraão foi. Precisamos, com a direção de Deus, precisamos confiar nele e ir para onde ele nos mandar, que a coisa vai dar certo, que o negócio vai dar certo, que sua vida espiritual vai se renovar, você vai se levantar. Ninguém pode mais te acusar de nada, né? Quando ele disse para Maria Madalena: cadê teus acusadores? Porque os acusadores, normalmente quando os acusadores vêm, eles são os que mais pecam. São as pessoas que não acusam, as pessoas que compreendem, as pessoas que são perdoas são as que estão melhor espiritualmente. Mas as pessoas que não perdoam, que são duras, são justamente aquelas que mais erram.
Então aquelas pessoas, aqueles acusadores de Madalena, eles estavam ali porque eles faziam aquelas coisas. E eles acusaram Madalena. Mas quando Jesus usou aquela estratégia para espantar os caras errados, eles se mandaram com medo de ser exposto. Então, do mesmo jeito, meu querido, se levante, vá, não peques mais. Você está na presença de Deus, é isso que importa. O resto é resto. Confia no Senhor e o mais Ele tudo fará. Amém? Pode ser, eu quero colocar para vocês que essa palavra, ela pode ser para um negócio, ela pode ser para a sua vida espiritual, ela pode ser para até um casamento mesmo que não deu certo. Não adianta ninguém te acusar. Nós vivemos uma época muito difícil. É muito ruim a gente julgar os outros, porque a gente não sabe o que a gente também passa. Então, assim, mesmo que seja um casamento, nós não queremos aqui estar estimulando você a se separar. Não queremos estar aqui estimulando você a achar que isso é certo. Não, Jesus falou. Certa feita, alguém perguntou para Jesus por que as pessoas... porque Moisés deu carta de divórcio. E Jesus falou assim que foi um mal necessário. Foi por causa da rebeldia do homem. Então, assim, essas coisas que acontecem muitas vezes são acidentes de percurso. Não queremos incentivar a ninguém a se separar. O bom é que você esteja com o seu esposo, com a sua esposa, até o fim da sua vida. Isso é que é o projeto de Deus. Então vamos procurar cumprir o projeto de Deus na nossa vida, cuidar da nossa vida, para que Deus faça maravilhas na vida de cada pessoa. Então entenda, a coisa mais importante é recomeçar. Recomece. Se a coisa não está boa, recomece do zero. Mas se você recomeçar do zero com o dono do ouro e da prata, você vai sair do zero para estar no azul. Amém? Então creia no Senhor, que esse dia seja um dia de vitória na sua vida. Não só o dia, mas toda semana, todo ano. Vamos profetizar que Deus vai fazer maravilha na sua vida financeira, no seu negócio. Deus vai fazer maravilhas na sua faculdade, no seu mestrado. Você poderá ir para os Estados Unidos, para a Holanda, para onde Deus mandar você ir. Você pode ir, porque Deus é poderoso. Se é o seu sonho, Deus vai fazer o seu sonho acontecer. Em nome de Jesus, creia, meus irmãos. Nós não cremos num Deus pequenininho, num Deus indiferente, num Deus pobre. Mas nós cremos no Deus, dono do ouro e da prata, que fez os céus e a terra, que nos fez e que nos ama. Amém? Que todos creiam nisso e tomem posse das suas bênçãos. E sejam mais generosos, mais amorosos. E também procure ajudar os outros a se levantar. Procure ajudar os outros a recomeçar. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Obrigado a atenção de todos. Que Deus faça maravilhas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.